Boa tarde a você, Ananias, e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Muito obrigada. Já estamos em clima de feriado? Porque aqui na Câmara não ainda. O Ari sim, já está arrumando as malas, hoje ele já viaja, amanhã já não estará aqui com a gente, mas é assim, nós vamos tocar o barco, viu, Ari? Não, de novo? Não, gente, eu estarei trabalhando na sexta-feira para que vocês folguem. É, né? Tá certo. Vamos lá então de manchete, Ari, manchete da Rani. A manchete da Rani que traz o recado ao Supremo. Que recado é esse? Quem foi que mandou o recado? Tem manchete na tela. Vai, Ari. Câmara manda recado ao Supremo com o adiamento de votação sobre a prisão do acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. Tá aí então, Raniele Veloso. Pois é, Ananias, ontem a gente acompanhou aqui na Câmara dos Deputados a decisão da Comissão de Constituição e Justiça de adiar a votação sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco. Hoje, de manhã, inclusive, ele foi transferido para outro presídio de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o irmão dele para Porto Velho, Rondônia. Mas aqui na Câmara dos Deputados, Ananias, esse adiamento, que vai ficar apenas lá para o dia 9 ou 10 de abril, foi um recado, sim, direto ao Supremo Tribunal Federal. Lembra que os deputados querem protocolar uma PEC para que todos os mandados contra deputados e senadores passem pelas mesas diretoras das duas casas? Eles também aprovaram um projeto no ano passado para frear as decisões dos ministros do STF. Pois é, essa é mais uma. Se fosse outro caso, há aqui uma avaliação de que os deputados iriam barrar essa prisão. Mas como foi um caso de repercussão nacional, ficaria feio eles se desgastarem por isso. Então, sim, eles devem votar pela manutenção da prisão, mas, enquanto isso, vão adiando. Eu conversei agora há pouco com o deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, que é titular da Comissão de Constituição e Justiça, e ele antecipou o seu voto e disse que não vê essa animosidade com o STF. Vamos ver. Esse pior foi a pena capital que a Marielle sofreu. Ela sofreu por quê? Porque ele estava no exercício do mandato parlamentar dela. Devido aos seus discursos, devido às suas posições políticas, ela foi assassinada. A maioria da casa quer. Evidentemente que isso tem desdobramentos, tem conversas, tem convencimentos que podem existir ou não. Mas hoje teria tido a sua prisão legal, aceita pela casa, e também seria cassado. Pois é, Ananias, só esclarecendo sobre, está tendo, inclusive, comissão aqui no Conselho de Ética, sessão no Conselho de Ética, mas como tem um prazo regimental, eles não podem levar a votação hoje. Então, tudo indica que também que vai ficar lá para a semana do dia 9, 10 ou depois. Mas ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, antes de vocês comentarem, a gente vai mostrar aí a fala do Arthur Lira, que veio aqui se pronunciar rapidamente, não respondeu pergunta de ninguém, nem sobre data, disse que era para os jornalistas fazerem as contas sobre as datas, mas ele disse que é um caso sensível e precisa da máxima atenção dos deputados e, por isso, iria respeitar o regimento da Câmara. Vamos ver. Houve a prisão de um parlamentar, portanto, a ordem do Supremo Tribunal Federal foi cumprida na sua efetividade, sem nenhum tipo de resistência. Foi cumprida a necessidade de informação à Câmara em 24 horas. A partir daí, o rito é o rito regimental, é um caso difícil, sensível para todos nós, né? Todos tratam esse assunto com o máximo cuidado, pela repercussão que sempre teve. Tá, então, só contextualizando, Ananias, que 3 deputados pediram vista, né? Foram eles: Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, Roberto Duarte, Republicanos do Acre, e Fausto Pinato, do Partido Progressista de São Paulo. Vista é mais tempo para analisar. Eles disseram, para que pressa se ele está preso?
Tá, então, olha, a Rani traz pra gente, e eu devo concordar com a avaliação do deputado Flávio Nogueira. Muito difícil não imaginar que o deputado Chinquil Brandão não continuará preso, que a Câmara vai soltar o deputado. E muito difícil imaginar também que ele não será cassado. Com o avançar das investigações, o processo é bem robusto, tem muito, depois de tanto tempo, a Polícia Federal é referência nesse país no que diz respeito a combate a criminosos poderosos, casos de corrupção, casos de crimes políticos. É a instituição respaldada pela nossa sociedade. Então, difícil imaginar que a Câmara vai contra o que está sendo posto pela Polícia Federal. No entanto, claramente é que a gente conhece daquelas manobras para protelar, para fazer com que demore mais. Por que isso, Francisco Teixeira? Ananias, um grupo de parlamentares, especialmente parlamentares de direita, tem defendido as prerrogativas dos parlamentares em processos que envolvem a possibilidade da prisão. Mas é lastimável que haja esse jogo do parlamento com o Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso da vereadora Marielle Franco, um caso que teve repercussão internacional e diz mais sobre o nível dos nossos parlamentares do que sobre as ações do STF em si, porque por mais que haja aquele discurso de alguns parlamentares que o Supremo tem extrapolado as suas funções, é demais, Ananias, fazer esse jogo com esse caso da Marielle Franco. Então tem que ser votado sim com urgência, não dá para esperar, já são mais de 6 anos de espera da resolução desse caso. Chiquinho Brazão, ele tem que ter a sua prisão mantida e tem que ser cassado o mais rápido possível. É uma questão moral para a política brasileira. Você falou aí, Rani, no relator, ele que se manifestou pela manutenção da prisão e, como o Francis destacou, também levantou bola para prerrogativas dos parlamentares. É isso, viu, Ananias? Assim que ele protocolou, ele falou aqui com a gente, dizendo, olha, ele foi preso, foi em estado de flagrância, esse é o argumento dele, porque um deputado federal ou senador, ele só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Então, ele quis sustentar essa tese, mas ele também lembrou, os deputados e senadores têm as suas prerrogativas, ou seja, seus direitos de imunidade parlamentar. Vamos ver. Esperamos que a gente possa resolver o mais rápido possível. Agora, a discussão que foi apresentada pela defesa, ela é frágil. Por quê? Porque o parlamentar, ele esteve num estado permanente de obstrução da justiça, portanto de flagrância, não é? Com associação criminosa. Isso deu a condição do STF de promover a prisão em flagrante e como crime inafiançável. Portanto, é nesse sentido que nós estamos mantendo a decisão do STF e mantendo a prisão do parlamentar. Ananias, a defesa do deputado Chiquinho Brazão falou, inclusive, que o STF não tem competência para estar neste caso, porque os atos são relacionados às acusações antes do mandato dele como deputado federal. E eles também questionam sobre a prisão, que, na opinião da defesa, não foi em flagrante. O papel da defesa é esse, mas ficou muito claro aí, Apoliana, a argumentação do relator. Ele estava em constante buscando obstruir a investigação. Não à toa que ela ficou 6 anos parada na Polícia Civil. Os senhores e senhoras deputados que estão contribuindo para que esse processo de análise da prisão do deputado seja analisado, estou pensando em salvar o próprio traseiro numa eventual situação que possa os comprometer no futuro. É ridículo, é vergonhoso, é deprimente, é imoral o que o Congresso está fazendo ao protelar a análise de um caso que envolve, além da morte de uma parlamentar no exercício da sua atividade política, a gente está falando também da contaminação da segurança pública no Rio de Janeiro,
que acontece não só lá é maior escala, essa atuação de como a milícia, a corrupção na segurança pública e a política, elas estão imbricadas no processo lá no Rio de Janeiro. Então, o Congresso não consegue legislar para evitar situações como essa, o governo federal também não tem muito como fazer, porque é uma atribuição esse comando dos estados, e quando se chega a uma situação como essa, em que se tem a Polícia Federal fazendo uma investigação robusta, apontando os indícios, o Congresso sequer, a Câmara dos Deputados sequer, consegue fazer o seu dever moral. Eu queria entender melhor, Rani, a posição do deputado Gilson Marques, do Novo. Ele que pediu vistas, e isso é pedir mais tempo sobre o argumento qual, Rani Veloso? Pois é, ele foi bastante criticado durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, porque ele disse, Ananias, que eles não tinham todos os documentos, inclusive o relatório da Polícia Federal. E aí, depois, o Arthur Lira, ele falou aqui durante o pronunciamento que sim, iria dispor todos os documentos que foram enviados aqui à Câmara dos Deputados. Mas o argumento dele foi interpretado por muitos aqui como uma desculpa. Vamos ver, ele falou com a gente. Não acho que essa apreciação tenha que ser tão rápida. A gente precisa ter pressa e investigar e condenar e prender os vagabundos e os corruptos que estão soltos. Já que ele está preso, precisa ele aguardar o prazo de 2 sessões, se não uma, ou se não até amanhã, para que os deputados tenham conhecimento de todos os fatos e, com calma, decidam se ele continua preso ou se ele solta. Mas, no momento, eu tenho pouca sensibilidade de correr o risco dele ser solto o quanto antes. Só explicando, Ananias, que eles falam aí de 2 sessões da CCJ, que é o prazo depois que um deputado pede vista. Hoje contou uma, próxima semana não vai ter, porque é o fim do prazo da janela partidária e os deputados vão estar voltados para suas bases eleitorais. Então, por isso, apenas na semana do dia 9. Entendeu aí, Ari? Para que pressa? Ananias, essa posição dos deputados de direita, porque os que pediram vistas são todos, né, do Novo, do Progressistas, do Republicanos, são parlamentares de direita. Não é só um passar pano para um colega, não é só corporativismo, não é só um adiamento da confirmação da prisão, da medida cautelar que o mantém preso. É um escárnio com a sociedade brasileira, que espera a apuração rigorosa e a punição dos culpados da morte de uma vereadora da segunda maior cidade do país, uma vereadora que representava causas como a população periférica, a população negra, as mulheres, que combatia corajosamente as milícias que dominam o Rio de Janeiro. E a morte dela não é a morte individual, não é o cancelamento de um CPF. Representa aí uma morte coletiva. E a partir do momento em que o deputado federal é comprovadamente o mandante e os colegas ficam passando pano para ele, ser um escárnio com a sociedade brasileira. Injustificável. Que qualidade de Congresso nós temos, viu? Olha, eu vou separar um pouco a posição do presidente Arthur Lira, porque ele é o presidente do poder. Termina por ter que representar todos os interesses dentro da casa. Então ele fica ali baseado no regimento, baseado no que prevê uma função de líder, de presidente, de um colegiado tão diverso como é a Câmara dos Deputados. Agora, você vê deputado defendendo que não se resolva um crime que já está aí há mais de 6 anos por ter sido consumado, que a família já esperou por tanto tempo, não querer resolver uma prisão porque se trata de um parlamentar, é realmente um escárnio, é realmente muito triste. Só vou discordar, porque eu acho que o Lira, como líder desse colegiado, ele era quem tinha que assumir esse papel de estar cobrando realmente perante a sociedade, perante os pares dele na casa, para que um caso como esse tivesse um avanço
lá dentro da tramitação da Câmara dos Deputados. Então, ele teria como líder que dar o exemplo, mas a gente vai esperar isso do Lira, sério? Marta Santos. Pois é, Ananias, eu concordo com a Poliana. Eu acho que ele deveria ser o principal incentivador para que isso fosse para frente, para que tivesse andamento a decisão ali dos parlamentares, porque, querendo ou não, fica feio para ele, inclusive, a decisão que todos os deputados tomam. Essa decisão de adiar essa decisão cai também nas costas do Arthur Lira, ele que está ali representando a casa. Então, eu acho que os deputados, os nossos parlamentares, eles sempre vivem em umas situações muito confortáveis. E essa é mais uma delas. É muito confortável para eles adiar essa decisão, não tomar nenhuma atitude nesse momento, esperar ali como é que vão reagir as pessoas, como é que vai reagir a opinião pública, o que as pessoas vão achar, para que depois eles venham a tomar alguma decisão, se vierem, a tomar. E aí, além disso, além deles protelarem a decisão, não fazerem absolutamente nada com relação a isso, eles ainda ficam fomentam essa disputa aí, como a Rani colocou, com o Supremo, que não é de hoje, capítulo 375 da briga entre Congresso e Supremo. Então, eles estão muito de boas. Agora, imunidade, não pode jamais, em hipótese alguma, se tornar impunidade. O deputado ele não pode ficar impune disso. Os parlamentares deveriam ter tomado já uma atitude, não protelar a decisão por causa de uma rixa, por causa de orgulho, uma decisão que já foi adiada.